Olá, irmãos. Paz do Senhor, eu sou o professor Júnior Queiroz, do Seminareira Cristã. Nossa aula vai ser Epístolas Gerais. Bom, a primeira carta de Pedro, vamos à primeira de Pedro, né? Pode ser chamada de o livro da santidade. Ela é também uma exposição da fé viva, encorajamento, esperança e glória. No tempo que Pedro escreveu, tinha ali uma intensa perseguição contra a igreja. E o apóstolo elaborou esse conteúdo primariamente para orientar e encorajar os irmãos ali naquela situação. Bom, a palavra diáspora, né, que ele cita, é transliterada diretamente do grego diasporás, se refere aos judeus de fala grega, com respeito aos compatriotas que viviam fora, em outros países, né, fora da Palestina, tá? Eram os judeus da dispersão, vamos dizer assim. João mencionou a diáspora aí no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 35. Tá? No dia de Pentecostes, estiveram presentes 16 nações, todas elas da diáspora, né, da dispersão, ou seja, eram judeus que moravam em outros países. Tá? O escritor da carta, né, o início da carta segue o modelo cultural da época, né, onde vinha o nome do escritor, no caso Simão Pedro, identificação do escritor, servo e apóstolo de Jesus Cristo, destinatários, né, aos que conosco alcançaram, etc, etc. Tá? E a saudação, graça e paz, né, era o modelo da época. Tá? Entre o ano 62 e o ano 67 depois de Cristo, né, da era cristã, por volta do incêndio de Roma, né, no tempo do imperador Nero, né, a mesma cidade, né, sede do Império Romano, o fogo foi descomunal e teve início em 18 de julho de 64, do ano 64 depois de Cristo. Tá? À noite do centro comercial da antiga Roma, né, então o fogo se espalhou com rapidez na área de maior concentração populacional. A maioria dos romanos vivia em edifícios de madeira, né, de até 5 andares. Isso aí facilitou muito a propagação do fogo, porque era um combustível muito forte, né? A causa é duvidosa, pois a história conta 3 versões para esse incêndio aí de Roma. 1, fogo acidental. 2, Nero, imperador, incendiou a cidade, né, e pôs a culpa nos cristãos. 3, os cristãos atearam fogo, segundo a acusação do próprio imperador. Tá? Bom, a palavra Babilônia, usada por Pedro como local onde fora escrito a carta, parece ser um uso figurado, né, significando Roma, que por causa da idolatria e da perseguição contra a igreja, poderia ser chamada de Babilônia, como aplica João figuradamente também, tá? Em Apocalipse capítulo 17, versículo 19, né? 17 e 19, tá? Pedro escreveu a carta com a finalidade primária de encorajar os cristãos da época que estavam vivendo debaixo de grande perseguição. Houve várias perseguições do Império Romano contra a igreja. No tempo do imperador Nero, isso foi muito forte, tá? Por parte do império. E como reforço, né, no entanto, traz grandes explicações sobre a santificação, a santidade da igreja na presença de Deus. Sobre os destinatários, né, podemos encontrar 3 grupos especiais de destinatários na carta. Os primeiros são os cristãos, judeus, dispersos pela Ásia Menor. O segundo grupo é os cristãos, judeus e gentios convertidos de outros lugares daquela época. E terceiro, as igrejas posteriores de todos os tempos e todos os lugares. Tá? A situação espiritual das igrejas era de sofrimento, de perseguição, de dúvida quanto à fé, né, por causa das perseguições e do sofrimento. Né, o apóstolo Pedro, o escritor dessa carta aí, foi impulsionado pelo Espírito Santo para trabalhar o suprimento da necessidade do povo de Deus. Tá? Assim sendo, a sua visão, a visão de Pedro, era de que elaborar um texto doutrinário especial atenderia a uma necessidade urgente e contínua, né, para as igrejas daquele tempo. Tá? Bom, temos o versículo-chave, né, de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece,
embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse versículo revela a situação de angústia do apóstolo, porque ele tem em mira a prova, né, da fé mais preciosa do que o ouro. Tá? Ele estava, portanto, trabalhando para preservar essa virtude maravilhosa e insubstituível, né, que é a base para a salvação em Cristo, né, a fé. Tá? Bom, no capítulo 1, nos primeiros versículos, aí, a partir do verso 3, né, é inclusa a saudação, né, de Pedro, que era costume também, algo a respeito da eleição, né, da eleição de Deus, que é um tema polêmico, porém de grande importância para todos os cristãos, tá? Porque o escritor, ele fala da livre escolha espontânea de Deus em relação aos pecadores. Deus escolhendo os pecadores, tá? Deus quis salvar a humanidade perdida. A eleição é a escolha de Deus que acontece por sua exclusiva iniciativa e vontade, né? Pela própria vontade de Deus. Ela, né, inclui a eleição todas as pessoas através de Jesus Cristo e a sua morte na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme atesta João. Tá? Bom, eleitos segundo a presciência de Deus, isso é importante, tá? A presciência, né, é a capacidade que Deus tem de saber tudo antes de acontecer. Então, os eleitos, eles foram eleitos com base na sua própria existência, né? Porque Deus sabia como é que ia se processar em cada um deles aí, tá? Então, antes de existir, Deus já sabe. Então, ele elegeu as pessoas segundo a sua presciência, está no versículo 2 aí, tá? De se tornar real e concreto, então, tá? Bom, aí entra a santidade, porque essa carta é a carta da santidade, né? O ponto básico na visão de Pedro é que os crentes precisam se preparar para um exercício espiritual agradável a Deus, né? Muito firme e vigoroso, né? E que Deus venha receber esse exercício espiritual, tá? Bom, extraindo de Levítico, capítulo 11, verso 44, Pedro traz um ensino direto a respeito da santificação, estabelecendo um critério a partir da comparação entre Deus e o cristão, pondo Deus, né, como modelo, né, diz Pedro, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Citando aqui o trecho lá de Levítico. Tá? Bom, aquele que vos chamou, né, é o Deus que inicia o processo da salvação, como nós falamos, né? Porque ele sabe que o pecador não tem força para tomar essa iniciativa, tá? De reconhecer os seus pecados, de se arrepender diante dele, né, Deus, e entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Evidentemente, a graça supera essa deficiência humana, que não é capaz de fazê-lo, né? E alcança todos que dão atenção ao Evangelho. Tá? O preço que o pecador tem que pagar é apenas o exercício da fé, apenas colocar essa fé em prática que recebera de Deus através do Evangelho. Sabendo que o pecado não é capaz de condenar aquele que se rende diante de Jesus Cristo e o reconhece como seu Salvador. Tá? Então, o pecado não tem essa capacidade diante do Senhor Jesus, né? Diante do Salvador. Porém, haverá um julgamento, tá? Diferenciado aí, com base nas obras de cada cristão, né? E ninguém será beneficiado ou prejudicado injustamente. Mas, ao contrário, todos serão julgados com justiça. Quem tiver feito alguma coisa agradável a Deus, receberá o justo galardão. Todavia, muitos que fizeram pouco, receberão muito, né? Em relação a outros que fizeram muito e receberão pouco, porque preferiram receber a recompensa de imediato. Então, algo ali deu errado para que não recebesse a recompensa do jeito que se imaginou. Então, essa recompensa vem do ponto de vista de Deus e não dos homens. Tá? Então, o que a gente acha que é muito para Deus é pouco, o que a gente acha que é pouco para Deus é um pouquinho maior. O resgate do pecador não acontece mediante pagamento, né, com
coisas humanas, como ouro, prata, pedra preciosa, mas com o precioso sangue de Jesus, né? Como de um cordeiro imaculado. O cordeiro, compara aqui Jesus com o animalzinho, né? O cordeiro, filho do carneirinho, né? Imaculado, sem mancha, né? Sem defeito. A palavra imaculado leva a isso aí. Então, vale analisar, né? Aliás, a expressão o sangue de Cristo, né? Porque é através do precioso sangue de Jesus Cristo que nós temos a nossa redenção, a nossa salvação é alcançada através do sangue de Jesus Cristo no Calvário.